Droga! Um caminhão de toras, atravessar uma rua, o buraco de pressão da piscina ou até uma máquina de bronzeamento artificial. Todas essas coisas se tornaram verdadeiros terrores para as pessoas depois da saga de filmes Premonição. Se tem uma coisa que Premonição fez muito bem, foi traumatizar toda uma geração com coisas aparentemente inofensivas. Hoje eu quero falar sobre a saga Premonição. A gente vai passar um pouquinho por todos os filmes dessa saga. Vamos ver até o mais recente agora, que teve o trailer anunciado, Premonição 6. E também como essa franquia começou. Como que a morte se tornou uma das vilãs mais criativas do cinema. E o que a gente pode esperar desse novo filme que foi anunciado. Gente, eu esqueci de pedir o like e a inscrição nesse vídeo. Então, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Eu tô testando aí 3 vídeos essa semana pra ver se vai dar bom. Não sei, vamos ver, né? Vocês perceberam que eu tô doente, né? Olha isso daí, meu Deus do céu. Eu tô zoado, tô gripado, tô com tosse. Então se a minha voz estiver esquisita nesse vídeo, sinto muito, gente, eu não estou fazendo vídeo. Em 1993 estreava um fenômeno da TV, criado por Chris Carter, misturando suspense, ficção científica e terror, lançava Arquivo X, com suas tramas envolvendo conspirações e eventos sobrenaturais. Arquivo X abriu portas para roteiristas que queriam explorar histórias sombrias e misteriosas, muito inspirado em Twilight Zone da década de 80. Foi nesse contexto que Jeffrey Riddick, roteirista e fã da série, criou um roteiro chamado Flight 180, onde um personagem tem uma visão e evita um desastre aéreo. Ele esperava vender a ideia para o Arquivo X, já que a série frequentemente explorava temas paranormais e eventos inexplicáveis. Mas não conseguiu. A ideia de um personagem ter uma visão e escapar de um desastre apenas para ser perseguido por eventos fatais não se encaixava na narrativa investigativa e nos temas centrais da série. Apesar da rejeição, o roteiro foi entregue para outras produtoras e chamou a atenção da New Line Cinema, que viu potencial para um filme de terror original. Assim nasceu Premonição, lançado em 2000 e dirigido por James Wong. O que fez Premonição se destacar foi sua abordagem única. Não há um assassino tradicional. A própria morte é o inimigo invisível, sempre encontrando formas criativas e perturbadoras de pegar suas vítimas. O primeiro filme acompanha um grupo de jovens viajando para Paris, quando Alex Browning tem uma visão de um acidente aéreo e impede que alguns colegas embarquem no voo 180. Enquanto eles discutem a ação de Alex, observamos que a visão do rapaz havia sido uma premonição. Naquele avião! Que isso? No entanto, um a um, os sobreviventes começam a morrer em acidentes brutais, seguindo a ordem em que deviam ter morrido. Alex tenta enganar a morte, mas no fim, ele e Claire Rivers são os únicos sobreviventes. No entanto, o ciclo continua quando outro sobrevivente é morto abruptamente em Paris. E nesse jogo mortal com a morte, um personagem se destaca como uma figura enigmática, um verdadeiro conhecedor dos caminhos da fatalidade, Mr. Bloodworth, interpretado por Tony Todd, o famoso Candyman. Bloodworth é um dos poucos personagens que parece entender as regras do jogo de vida e morte, aparecendo em momentos-chave da saga para aconselhar os sobreviventes. Com a sua voz grave e presença imponente, Tony Todd trouxe uma aura de mistério ao terror para a franquia. Mr. Bloodworth sempre faz suas aparições de forma críptica, sugerindo que a morte é uma força imutável e que seus planos não podem ser evitados, apenas adiados.
Sua conexão com os sobreviventes de cada acidente e sua postura ameaçadora fazem com que ele se torne uma das figuras mais fascinantes e perturbadoras da série. E o sucesso foi tanto que garantiu uma sequência. Nos anos 90, os slashers estavam em alta, com franquias como Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, dominando o terror adolescente. Esses filmes seguiam a fórmula clássica do assassino mascarado perseguindo um grupo de jovens, geralmente com um mistério envolvendo suas motivações. Premonição subverteu esse conceito ao remover completamente aquele assassino físico, tornando a morte a verdadeira vilã. Ao invés de fugir de um psicopata, os personagens tentavam enganar o destino inevitável. E isso criava uma tensão diferente, baseada mais na expectativa e no impacto das mortes do que em sustos tradicionais. Essa inovação fez com que Premonição se destacasse no meio dos slashers e se tornasse uma das franquias mais originais do terror moderno. O segundo filme veio em 2003, o James Wong largou a direção do filme e deixou para o David Ellis. Na trama, Kimberly Corman prevê um grande acidente na pista, que dá vez para uma das cenas mais icônicas da saga, e que marcou as pessoas ao redor do mundo. Ela impede que várias pessoas morram, no entanto, a morte retorna novamente para buscar cada um dos sobreviventes. Em determinado momento, descobre-se que os sobreviventes deste acidente estão conectados ao voo 180 do primeiro filme. No final, apenas Kimberly e Burke sobrevivem, mas a morte dá um último golpe na cena final. E claro, o segundo filme foi um enorme sucesso de bilheteria, dando chance para um terceiro da saga. Em 2006, James Wong retornou para a franquia, dirigindo assim o filme popularmente conhecido como um dos mais sangrentos da saga. Wendy Christensen tem uma visão de um acidente brutal em uma montanha-russa e salva alguns personagens. Só essa cena inicial já é uma cena de ouro para o filme. E como sempre, a morte começa a perseguir os sobreviventes. Wendy descobre que as fotos tiradas no parque de diversão contêm pistas sobre como cada sobrevivente irá morrer. No final, ela tenta escapar de um novo acidente de trem, mas o filme sugere que ninguém sobreviveu. Esse filme contém várias mortes icônicas e sinistras, com a morte dentro do bronzeador artificial, a derrapada perfeita em uma máquina de pregos, a morte na academia e a já comentada cena da montanha-russa. 3 anos depois lançava Premonição 4. O quarto filme trouxe algumas inovações, como o uso do 3D, o que foi uma tentativa de trazer algo novo à franquia. No entanto, apesar da tentativa de dar uma nova cara à série, Premonição 4 foi amplamente criticado por sua fórmula repetitiva. O enredo basicamente seguiu o mesmo esquema dos filmes anteriores. Nick O'Bannon tem uma visão de um desastre em uma corrida de carros e impede algumas mortes. Mais uma vez, a morte começa a sua caçada. Nick tenta impedir o ciclo, mas no final percebe que a morte sempre esteve um passo à frente. Outro fator importante foi que, a cada novo filme, as mortes, embora ainda criativas, começaram a parecer excessivas e, em alguns casos, exageradas demais. A expectativa de um desastre cada vez mais chocante parecia se tornar mais um exercício de encontrar maneiras cada vez mais bizarras de matar os personagens, ao invés de construir uma trama envolvente ou um mistério intrigante. E mesmo assim, os produtores acharam que havia espaço para um quinto filme, mesmo tão próximo do quarto. Em 2011, lançava Premonição 5. Embora tenha introduzido uma conexão interessante com o primeiro filme, trazendo os personagens diretamente ligados ao voo 180, Premonição 5 também foi criticado por ser um filme mais previsível. A fórmula da morte caçando sobreviventes de um acidente já estava desgastada, e a tentativa de dar um toque final à franquia não foi o suficiente para reviver o interesse do público. Sam Lawton prevê o colapso de uma ponte e salva várias pessoas. No decorrer do filme, descobre-se que se um sobrevivente matar outra pessoa, pode roubar os anos de vida dela. Mas no final, Sam e sua namorada Molly embarcam no voo 180. Mesmo assim, os primeiros filmes tiveram muito sucesso nas bilheterias. Premonição impactou a cultura pop de forma única.
A série criou medos irracionais, como andar atrás de um caminhão de toras, entrar em montanhas russas ou até usar escadas rolantes. Agora, depois de mais de uma década sem filmes, Premonição está voltando, com Premonição 6, Laços de Sangue. A trama aparentemente vai mostrar como a morte persegue as pessoas até ela terminar o serviço. Com um visual muito parecido com filmes atuais de terror, Premonição pode engajar uma boa visibilidade utilizando o sucesso de filmes como Pânico de 2022, ou até mesmo a saga X. E Tony Todd está de volta para o papel de William Bloodworth, uma possível personificação da morte. Ao longo de mais de 2 décadas, Premonição se estabeleceu como um dos pilares do terror moderno. A saga brinca com a ideia que não conseguimos escapar do nosso destino. Com a chegada do novo filme, a expectativa de reviver aquele suspense perturbador é quase palpável. Mas em um universo onde a morte é incansável e tá sempre um passo à frente, será que agora eles vão dar respostas definitivas? Ou apenas só mais um ciclo de medo e engano? Como sempre, a morte se esconde nas sombras, esperando a hora certa para revelar sua face mais uma vez.